Como é que eu devo ler a Bíblia? Vamos lá. Eu devo ler, em primeiro lugar, orando, para que Deus me ilumine e me dê compreensão. Se esse livro é o livro de Deus, eu devo esperar então que o próprio Deus me conduza nas suas páginas para que eu tenha condições de entendê-lo, para que minha mente seja iluminada na compreensão daquilo que eu estou percorrendo, daquilo que eu estou lendo. Então, ore por iluminação. Peça que Deus abra o seu entendimento, que Ele mostre a sua vontade, que Ele aplique a sua palavra ao seu coração. É muito importante que você comece a leitura da Bíblia assim. Segunda sugestão que eu daria é que você tenha uma boa tradução para fazer as suas leituras diárias. Nós temos muitas Bíblias, muitas versões da Bíblia disponíveis no mercado. E entre elas eu gostaria de sugerir a vocês a Nova Almeida Atualizada, ou mesmo a Almeida Atualizada, a Nova Versão Internacional, a NVI, e a NVT, Nova Versão Transformadora. Elas têm diferentes princípios de tradução, mas eu creio que estas três Bíblias elas darão a você uma leitura segura do original. Na verdade, eu até sugeriria que você tivesse essas três versões, você usasse a Nova Almeida para ler e depois você fizesse comparações com a NVI e com a NVT. Eu creio que isso vai enriquecer muito a leitura da Bíblia. Eu quero dizer para você que eu sou um estudioso da Bíblia há muitos anos, eu vou fazer 40 anos no Ministério de Ensino e de Estudo da Bíblia Sagrada, e eu quero dizer para você que até onde eu entendo e tenho pesquisado, essas versões nos trazem uma tradução segura, uma tradução confiável. As divergências são, como eu disse, por conta do princípio de tradução que eles usam para traduzir. Por exemplo, a NVT, ela faz uma tradução mais livre e procura adequar mais ao vocabulário da língua portuguesa, mas ela faz isso com muita fidelidade. A Nova Almeida, ela já traduz mais literalmente, embora ela tenha também essa preocupação em trazer a verdade do texto para o leitor. Então, pegue uma boa tradução e vamos lá. Terceira sugestão, consulte bons comentários. É bom você ter comentários do livro que você está lendo da Bíblia, ou então adquira uma Bíblia comentada, Bíblia com notas. E, mais uma vez, você tem várias opções aqui. Eu quero citar a Bíblia de Genebra, a Bíblia de Estudos NVI, a Bíblia Shed. São apenas alguns exemplos de boas Bíblias com notas que você pode adquirir. A Nova Almeida Atualizada com notas, ela também é uma boa opção. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que é bom você ter ajuda. Algumas passagens da Bíblia são fáceis de entender, outras já são um pouco mais complicadas. E uma Bíblia com comentários vai ajudar você nessas passagens que são um pouquinho mais difíceis. Em quarto lugar, minha quarta orientação é que quando você for ler a Bíblia, você leia partes inteiras. Em vez de abrir e ler só um versículo, leia um capítulo inteiro, leia 2, 3 capítulos todo dia, porque isso vai lhe dar uma visão geral, ampla. Lembre que a Bíblia foi escrita como um livro, não como uma coleção de ditos que você pode simplesmente tirar do contexto, ler e entender e, enfim. Não é uma caixinha de promessas, né? Não sei se você conhece, mas antigamente tinha uma caixinha de plástico com versículos colocados ali e a pessoa de manhã, quando acordava, tirava um daqueles cartõezinhos com a passagem bíblica e considerava aquilo como sendo a sua devocional. Eu não estou dizendo que Deus não possa falar ao nosso coração através de versículos isolados. Ele é Deus, ele fala assim. Mas para que você tenha... Nosso alvo é compreender a revelação bíblica, não é isso que eu estou falando. Então, para que você faça isso, é melhor você ler o texto dentro do seu contexto. Leia partes inteiras da Bíblia, isso vai lhe ajudar muito. A minha quinta sugestão é que você leia diariamente. Diariamente. Tire um tempo todo dia para ler a sua Bíblia. Para ler e meditar, comparar,
estudar aquelas notas que eu sugeri que você tivesse, porque isso vai alimentar a sua alma, isso vai fortalecer a sua fé, isso vai tirar suas dúvidas, vai esclarecer você e Deus vai falar a você pelo Espírito Santo à medida que você está estudando a sua palavra. Uma sugestão que eu daria para você, é a minha sexta sugestão, é que você leia em sequência. Leia a Bíblia em sequência. Ou seja, você pode começar em Gênesis com o alvo de ir até o livro de Apocalipse. Ou você pode fazer por partes. Por exemplo, eu vou ler o livro dos Salmos, são 150 salmos. Então, todo dia você vai lendo em sequência. Ou eu vou ler os Evangelhos, começa com o Evangelho de Mateus e vai lendo até chegar em João. Mas tenha uma sequência. Isso é importante porque os livros da Bíblia, eles foram colocados numa sequência no cânon bíblico, seguindo uma lógica, que é o desenvolvimento da história da redenção, à medida que Deus ia se revelando progressivamente. Então, você manter isso em mente é maravilhoso para seu entendimento da Bíblia, e isso pode ser conseguido através de uma leitura sequencial. E eu diria até, em sétimo lugar, que você usasse um programa de leitura anual. Atualmente, no momento, é isso que eu estou fazendo. Eu estou seguindo uma leitura um tipo de leitura que vai me permitir ler a minha Bíblia mais uma vez inteira em um ano. Então, existem muitos programas de leitura anual da Bíblia. Isso dá a você um alvo, um objetivo, não é? Um desafio para você começar e terminar e ler a Bíblia toda em um ano, ou menos do que isso. Em oitavo lugar, oitava sugestão, anote as dúvidas que você tem para perguntar a alguém depois. Quando você estiver lendo que encontrar uma passagem difícil, você faz uma notinha ali. E depois da leitura da Bíblia, né, alguém já comparou a leitura da Bíblia a comer peixe. Você vai comendo peixe, de repente você encontra um espinho ou uma espinha, você tira aquela espinha e continua a comer o peixe, não é isso? Então, quando você estiver lendo, encontrou uma passagem espinhosa, difícil, você deixa ela de lado, marca, continua a leitura e depois você vai pesquisar. Você vai perguntar, vai ler os comentários para ver se você entende aquela passagem difícil. Mas não deixe de procurar entender. Não deixe nenhuma passagem sem compreensão. E por último, lembre dessas regras. E aqui vou entrar agora na questão da interpretação propriamente dita. Lembre dessas regras simples. Primeiro, a Bíblia é sua melhor intérprete. A Bíblia é a sua melhor intérprete. Às vezes uma passagem é difícil de entender, um certo assunto é difícil de entender numa parte da Bíblia, mas ela fica clara em outra parte da Bíblia. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, nas bem-aventuranças, está dito que Jesus disse: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. E aí você fica, mas como assim? Bem-aventurados os pobres? Eu não posso dizer que eu sou pobre, né? Eu nasci numa família de classe média e eu não sou pobre, eu não passo necessidade. Mas Jesus disse que os pobres é que são bem-aventurados e que deles é o reino dos céus. Aí você vai ler as bem-aventuranças em Mateus e lá você encontra o relato completo. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito quer dizer humilde. Os humildes, eles herdarão o reino de Deus. E humilde aqui não é humilde financeiramente, é humilde de coração. É uma pessoa que sabe realmente que ela é pecadora e que ela depende da graça de Deus em Cristo Jesus para a salvação. Então, Mateus explica Lucas. Esse é apenas um exemplo. Há muitas outras situações em que uma passagem difícil ela é melhor compreendida por outra passagem. Isso por conta dessa regra, a Bíblia é a sua melhor intérprete. Uma segunda regra: os textos têm apenas um sentido, que é aquele sentido original pretendido pelo seu autor. Leia a Bíblia sempre perguntando: o que é que o autor está querendo dizer? O que é que Moisés está querendo dizer aqui? O que é que Isaías está querendo dizer? O que é que Paulo está querendo dizer? O que é que João está querendo dizer? Procure a intenção do autor, porque ao encontrar a intenção do autor, você vai encontrar o sentido da passagem.
Pega, por exemplo, a passagem do bom samaritano, né? Em que tem um relato daquele homem que foi assaltado e que foi socorrido por um samaritano que o leva para uma estalagem e cuida dele. Tem pessoas que vão interpretar aquilo ali alegoricamente, como se fosse um retrato da história da redenção. O homem que foi assaltado é Adão, o samaritano que vai lá socorrê-lo é Cristo, a hospedaria onde ele vai ser colocado é a igreja. A pergunta é, era essa a intenção de Jesus quando ele contou essa parábola? Não. Jesus contou essa parábola para responder a pergunta de um mestre da lei: quem é o meu próximo? E Jesus contou essa história para dizer que o meu próximo é aquele necessitado que precisa de mim e eu devo socorrê-lo. É esse o sentido da parábola, não tem nenhuma outra significação. Então, siga essa regra. O que é que Jesus quis dizer? O que é que o apóstolo Paulo quis dizer? Porque a intenção do autor vai determinar o seu sentido. Nós vamos falar bastante sobre intenção autorial nesse curso de interpretação que nós estamos lançando. Terceira regra, não alegorize ou não espiritualize, a não ser quando o texto requeira. As pessoas gostam de fazer uma leitura alegórica da Bíblia, de fazer interpretações espiritualizadas, perdendo de vista o sentido natural, o sentido óbvio, o sentido literal, que deve ser o sentido preferido, a não ser que fique evidente que o sentido não é literal. Por exemplo, quando Jesus diz, eu sou a porta, você não vai interpretar isso literalmente. Jesus não é uma porta, não é? De madeira. O que ele está dizendo é que ele é o caminho, é o meio pelo qual você entra no reino de Deus. Então, essa passagem só pode ser entendida como uma metáfora. Então, você não vai ler literalmente, né? Porque daria um sentido absurdo. Mas, a não ser quando a interpretação literal dê um sentido absurdo, deve ser o sentido pretendido, deve ser aquilo, a leitura preferida. E por fim, como eu já falei, não leia textos fora de seus contextos. Texto fora de contexto é pretexto. Essa é uma regra muito simples, fácil de decorar. Por isso que eu falei, leia grandes porções da Bíblia. Isso vai ajudar você a ter uma leitura inteligente e uma leitura proveitosa.